gente! Eu sou a Lari. Oi, eu sou o Fê. Nós somos do Esse é o Nosso Roteiro. Hoje é o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje, a gente vai contar pra vocês o que ninguém te conta de Curitiba. A gente vai te contar hoje. Uma coisa que aconteceu com a gente e que a gente não quer que aconteça com mais pessoas. Gente, vocês já planejaram uma viagem que era pra ser tudo perfeito, compraram os ingressos pra fazer passeio e no final não tinha nem onde dormir? Pois é, exatamente foi isso que aconteceu com a gente. E a gente vai contar tudo pra vocês aqui. Bom, isso aconteceu em um mês de abril. A gente trabalhava, cada um trabalhava numa empresa. As empresas muito organizadas, principalmente a empresa que eu trabalhava, nossa, sem comentários. Então, eles me avisaram na sexta-feira que eu iria tirar férias na segunda-feira. Simples assim. E aí, ficamos nessa. O Felipe já estava com as férias dele acertada na empresa que ele trabalhava. E o que a gente ia fazer? Pra onde a gente iria? Ou iria tirar férias e ficar em casa? Foi isso que a gente ficou pensando. E aí, rolando o Instagram, tinha uma moça que eu seguia, que ela foi morar um tempo em Curitiba, e ela ia postando o dia a dia dela na cidade, e eu achei a cidade bem interessante. A princípio, não era o primeiro lugar que falasse assim, pra onde você quer viajar? Nunca que eu ia pensar em ir pra Curitiba. Mas depois que eu comecei a ver os stories dela, as postagens, aí eu deu um gatilho na minha cabeça e falei assim, e se a gente for pra Curitiba? Curitiba tá a 6 horas daqui, né, de São Paulo, de carro, então vamos tentar, né, vamos ir. Aí a gente arrumou as malas e fomos. Aí saímos cedinho, em torno de umas 6 horas da manhã a gente saiu, 6 e meia. 6 e meia, mais ou menos, a gente saiu de São Paulo, né, pra não pegar todo esse trânsito, que não adiantou muito também. Que a gente pegou bastante trânsito na Marginal. E aí a gente foi para pegar Regis Bittencourt e ir parando nos lugares que a gente gosta de ir conhecendo os lugares, explorando o caminho, né? Aí a gente chegamos e paramos primeiro no Graal Japonês. Aliás, o Graal Japonês não é só um posto, uma parada. É um lugar temático, é muito bacana lá. O tema é o Japão, né? Então você vai ver um lago com carpas, um jardim, tudo no estilo japonês. E lá também é chamado de Graal Japonês porque tem um buffet japonês no horário do almoço, né? Durante o dia. De manhã tem o café da manhã, né? Mas durante o dia tem o buffet com pratos japoneses, né? É muito legal lá. Muito lindo, dá pra tirar várias fotos, tem peixes. A gente vai colocar uns takes aí pra vocês darem uma olhadinha. É sensacional. Bom, gente, aí mais pra frente, depois do Graal Japonês, a gente passa, que o Graal Japonês já é em Miracatu. Então, Miracatu, pra quem não conhece, é a cidade das bananas. Então, tem muita plantação de banana. Assim, é imenso, assim, é uma imensidão. A gente vai andando e só o que vê um monte de bananal. E aí vai tendo as barraquinhas para quem quer comprar, o valor é bem em conta. A gente achou a partir de R$20, né? O cacho enorme de bananas. E aí você pode escolher, mas aí depende de cada barraquinha, é um valor diferente. Depois a gente parou no Fazendeiro, é uma parada mais à frente. É um posto também, é uma parada temática. Se você gosta de roça, né? Tem uma mini fazendinha com alguns animais, tem produtos coloniais para compra, lojinha, e é um lugar bacana também para parar. Lá é bem legal que tem os bichinhos, então para quem tem criança dá para ver ovelha, alpaca, os patos, vaca, pônei, né? O pônei é muito lindo também, é bem legal, uma parada bem interessante. E dentro também tem café, tem almoço e a lojinha que tem os produtos que são bem legais. Também o posto é bem grande. É a primeira oportunidade de já pegar um presentinho, alguma coisa para levar, já desde a ida. Que tem bastante produtos lá, como palmito,
doce de banana, que é tradicional ali em Curitiba, naquela região também da Reis Bittencourt, tem muita venda de palmito também. Então, já quiser guardar alguma lembrancinha, algum souvenir, né? Aí já dá pra ver lá. E também tem vinhos, né? Os vinhos também tem bastante lugar tem vinho. E mais pra frente a gente também parou pra almoçar no restaurante Estrela da Serra, que é 24 horas. Lá é muito legal, é um posto de gasolina, que dentro tem um restaurante com comida caseira, tem churrasco também, tem buffet de self-service e também tem os pratos à la carte que a gente pagou a partir de R$28. Então a gente, a gente não é muito assim de ficar comendo muito em buffet, então a gente pegou o prato à la carte a partir de R$28. E assim foi sensacional. Pra quem quiser, tem marmita também, tem banheiro e fora que a vista é linda lá. Tem um mirante que dá pra ver as maritacas. É bem legal, uma parada pra descanso antes de Curitiba e bem interessante. O caminho de Curitiba é um caminho bem bonito, viu? É incrível. As paisagens, tem 2 serras, né? Uma aqui em São Paulo, um pouco antes do Grau Japonês. Depois tem a região mais plana, que é a mais gostosa de dirigir. Tem toda aquela plantação das bananas, tem bastante parada. E depois tem a segunda serra, que é a Serra do Turvo, já ali na divisa com o Paraná. Também tem umas vistas muito bonitas, é bastante instagramável esse caminho. E também tem uma represa que fica em Cajati, que é bem bonita também. Eu acho que é um ponto alto assim da estrada. Essa represa é muito legal. Tem pessoas que descem na represa, né, que é muito bonito lá. Na região, no caminho também a gente passa por Eldorado. Pra quem não sabe, é a cidade que tem as grutas, que também é bem legal. Quem tiver tempo é bom pra parar lá. E assim, o caminho a gente adora. É uma viagem de 6 horas, mais ou menos. A gente demora em torno de 8, porque a gente gosta de ir parando e conhecendo os lugares. É um caminho bem gostoso. Se você for com calma, vai curtir bastante também o trajeto, né? A viagem. É bem interessante. Mas a gente não imaginava o que estava por vir. Tava tudo muito lindo, a gente parou no Grau Japonês, paramos no fazendeiro, vimos a fazendinha, foi bem legal, almoçamos. Depois que a gente almoçou, aí começou a saga, né? Primeiro a gente foi olhando no Booking, porque a gente pensou o quê? Curitiba é uma cidade grande, em termos assim de capital, então é parecido com São Paulo. São Paulo tem muitos hotéis, Curitiba também. Então vamos ir lá, a gente vai olhando no Booking, aqui no aplicativo, ó, tem bastante hotel, eu ia mostrando pra ele. Em São Paulo a gente já tinha olhado no Booking e tinha bastante opção, então a gente achou tranquilo chegar lá e dar uma olhada antes nos hotéis pra ver qual que é o melhor, né? Porque por foto, às vezes a gente não tem toda a noção, a gente preferiu, como tinha bastante opção, deixar pra decidir lá, né? Foi. E aí a gente foi olhando, vimos as opções e até montamos assim, meio que um trajeto. Vamos chegar na cidade e vamos ir nesse hotel para conhecer. Se der tudo certo, a gente reserva pelo Booking. Tá tudo bem. E aí a gente foi. Olhamos, tava tudo disponível. E quando a gente chegou na cidade, a gente achou até a cidade tranquila. Só que conversando com algumas pessoas, as pessoas começaram a falar que a cidade estava bem cheia devido a um evento que estava tendo na cidade, né? Sim. E aí a gente até perguntou, né, para algumas pessoas que tipo de evento que era. E aí algumas pessoas também não sabiam responder. E fomos no primeiro hotel. Aí o Felipe me deixou na frente do hotel para que eu fosse lá perguntar se tinha quarto disponível, enquanto ele procurava um lugar para estacionar, né? E aí não deu nem tempo do Felipe procurar vaga. Eu entrei no hotel e já saí. Na hora que eu saí, encontrei ele tava dando volta no quarteirão. E ele perguntou: o que foi que aconteceu? Aí eu falei pra ele: não tem vaga no hotel.
Aí ele, como assim não tem vaga no hotel? Aí eu falei, não tem. E tinha outras pessoas que estavam chegando com aquelas almofadinhas de pescoço. Então estavam vindo de viagens mais longas. Então eu já imaginei. Alguma coisa não tá acontecendo aqui. Porque essas pessoas que estavam chegando junto comigo, puxando a mala com a almofada, também estavam tentando a vaga no hotel e não tinha vaga. Mas aí a gente falou, pode ser um problema que deu aqui nesse hotel, mas vamos lá. Olhamos no Booking, continuava livre. Aí a gente fomos olhando no Booking e olhando no mapa. Até que a gente achou um hotel com nome e nesse hotel a gente conseguiu uma vaga. Tava um pouco acima, porque a gente já tinha andado bastante, né? Procurando hotel, não tinha visto nenhum que tivesse disponível. Estava com preço um pouquinho acima, mas a gente, por ser um hotel de nome, a gente aceitou. A gente fez o check-in, subiu para o quarto. Quando chegou no quarto, a gente se surpreendeu, né? Aí a gente chegou no quarto, né? Porque antes a gente viu o hotel pelo aplicativo. Então a gente olhou no aplicativo e vamos lá conhecer o hotel. Quando chegamos lá, o hotel era assim, bem chique, né? A recepção, tinha até aqueles carrinhos assim de empurrar as malas, sabe? Aquele negócio tipo de filme, assim. Era de rede, né? Um hotel grande de rede. Um hotel grande de rede que a gente nunca ficou num hotel assim. Aí, como o valor tava um pouco acima, aí a gente pegou, uma vez na vida, né? Porque a gente já tinha comprado o ingresso para fazer o passeio do trem. Isso a gente foi na quarta. E o passeio do trem era na sexta. Então a gente pensou o quê? Na quarta a gente arruma um local, conhece um pouco a cidade. Na quinta a gente curte, descansa, para na sexta fazer o passeio do trem. E aí a gente, beleza, vamos lá. Na hora que a gente chegou no quarto, olha, foi decepção total. A qualidade dos cobertores, o banheiro com problema e a aparência do quarto mesmo, de mais velho, mal cuidado, né? Com a manutenção um pouco a desejar. Então, por ser uma rede, um hotel com nome internacional até, a gente falou, vai estar pagando um pouco, mas vai ter uma qualidade do quarto bacana para ficar esses dias, né? E acabou que a gente se decepcionou. Naquele momento a gente olhou um pro outro assim, e falou, não vou pagar tudo isso para ficar num quarto desse e não ter qualidade no nosso passeio. A gente ia ficar vários dias, né? Então a gente pegou nossas malas e desceu e falou que não ia ficar mais com o quarto. Daí a gente continuou a procurar, voltou pra rua. Não, mas aí a saga na recepção, porque eles não queriam devolver o dinheiro. A gente tinha acabado de pagar. E aí a gente pagou chorando, mas com a esperança de chegar no quarto e ser um quarto legal. Sim. Quando a gente chegou no quarto foi um caos, uma tragédia. A torneira, a gente foi ligar a torneira soltou na nossa mão. O cobertor, gente, a gente não vai falar o nome aqui pra não expor, mas o cobertor parecia esses cobertor de mendigo, de verdade, assim, foi trágico, foi decepcionante, eu acho que a palavra é certa. E aí a gente pegou e pensamos assim, não vamos ficar aqui. A gente nem tirou nada da mala, a gente só pegou, virou as costas e falou, vamos embora. Acho que se a gente ficou, sei lá, 10 minutos no quarto foi muito. Porque pra acontecer tudo isso foi em 10 minutos. Aí a gente ficou surpresa por ser uma rede de hotéis internacional, uma qualidade daquela, por exemplo, é muito executivo pra fazer negócio em Curitiba. Eu fiquei imaginando a pessoa pagar um valor alto e, como ela falou, o cobertor parecia de mendigo. Não parecia um hotel de rede, parecia um hotel de 1 estrela, vamos dizer. 25 de março. E aí, parecia hotel de 25 de março. Um pouquinho menos pior, tá? Não vamos aumentar. Mas aí a gente desceu na recepção e conversamos com a moça. Falei, moça, olha, a situação do quarto é assim, assim, assim. Não dá pra gente ficar nesse quarto. Aí ela falou que só tinha aquele quarto. Eu falei, então, não tem como, se não trocar a gente de quarto. Como não tem quarto, vamos cancelar. Aí ficou naquela guerra.
Cancela, não cancela, cancela, não cancela. Ela falou que não podia cancelar. Eu falei, pode sim, a gente acabou de passar na maquininha do cartão. E uma dica, tá, gente? Se você comprou alguma coisa na maquininha do cartão, dica de quem já trabalhou em loja, já comprou alguma coisa na maquininha do cartão, você não ficou satisfeito com aquele seu serviço, por exemplo, igual a gente do hotel, que a gente reservou, ela não deixou a gente antes ver o quarto. Por isso que a gente reservou e pagou antes. Eu acho que ela já sabia como que estava a situação do quarto. Então, você pode solicitar o cancelamento. E ela cancela naquele momento direto pelo aparelho da maquininha. Sim. Então, não tem como falar que não pode. Pode sim, tá? E aí, depois de muita conversa, aí ela cancelou. Aí, voltamos de novo pra rua. Isso já era, lembrem-se, a gente saiu 6h30 de São Paulo. Isso já era umas 4 horas da tarde. E aí a gente continuou rodando a cidade. E fomos batendo de hotel em hotel e o Booking continuava mostrando que estava disponível. E aí, depois passou um tempo, a gente conversou com uma menina que trabalhava num hotel e ela explicou pra gente que estava tendo uma feira de supermercados. E nessa feira de supermercados, a cidade simplesmente para. Então, todos os hotéis da cidade, eles são reservados, não tem vaga de estacionamento. Os estacionamentos lá, eles cobravam, não era um valor caro, era R$25 a diária, mas não tinha vaga também nos estacionamentos. E aí, nisso, a gente foi andando, né, o dia inteiro, e bate em um hotel, bate em outro, bate em outro. Começou a anoitecer, né, a gente já ficou um pouco mais preocupado. E aí a gente partiu para os hotéis um pouco mais afastados, ali para poder, do centro, para poder ver alguma coisa, pensar em outras opções. E aí a gente chegou num hotel ali na região um pouco fora da área central, o hotel aquele horrível. Tipo Cracolândia. A gente subiu, a gente chegou na recepção simples, mas não dá pra ver o que tem lá dentro, né? A gente adentrou, pediu pra ver o quarto primeiro, né? Já que a gente tinha surpreendido com o outro. E um cheiro horrível de cigarro. Pra começar, o rapaz falou pra gente assim: o quarto é bem grande, mas funciona assim, como é um quarto bem grande, e aí ele tem uma divisão no meio, porque são 2 quartos em um, pra quando vai famílias. E aí tem uma porta. Só que aí tem uma pessoa, tem um casal no quarto, e aí vocês vão ficar no outro, e a porta vai ficar trancada. Tem problema pra vocês? Na situação que a gente tava, porque eu pensei, como eu vi os estacionamentos que estavam R$25, que eu pensei, qualquer coisa a gente dorme no carro e amanhã a gente vai embora. Porque a gente tava exausto, morrendo de fome, porque a gente tinha comido. Era 12:00 na estrada. Bom, e aí como ele falou que uma porta ia ficar fechada, na situação que a gente tava, o que eu pensei? A gente tava pensando em dormir no carro. Com o estacionamento a R$25, falei, vamos dormir no carro e amanhã a gente vai. Por quê? A gente já tava exausto. A gente tinha saído de São Paulo, era 6 horas da manhã. Isso já estava anoitecendo. Quando deu em torno de umas 7 horas da noite, falei, eu não aguento mais. Vamos dormir no carro e amanhã a gente vai embora. Nem lembrava que a gente já tinha comprado o passeio do trem. Depois a gente resolveu do passeio do trem, né? Aí foi que a gente foi no quarto. A gente subiu no quarto. Conta aí como que foi quando a gente subiu no quarto. Primeiro, o corredor bem escuro, uma coisa mais... um clima de suspense. Um cheiro de cigarro bem forte, né? Parecia que a pessoa tinha um fumódromo ali no corredor. E os quartos o nível bem baixo, né? Bem horrível. Bem subterrâneo. Aí a gente olhou o quarto, falou pro pessoal, legal, e vamos dar mais uma volta. Aí a gente continuou dando uma volta, né? Aí a gente achou um outro local, que é tipo uma hospedagem, né? Era vamos dizer, um hotel. Não era bem um hotel, era um lugar simples e era razoável, né? Naquelas condições que a gente tava. Então a gente decidiu ficar ali. O quarto era bem simples. Bem simples, o quarto era muito simples. Assim, em questão de simplicidade, a gente não tem problema com isso, né? A gente
não tem problema com simplicidade, com local pra comer, a gente se vira. Se tiver que fazer comida, a gente faz. A gente quer conhecer os lugares e não quer gastar muito. Então, aqui no nosso canal vai ser as dicas pra vocês, vão ser essas. De como não gastar muito. Tanto é que esse quarto foi o valor de R$190. Como eu tava tão desesperada... A gente tava cansada, era tarde. Eu tava desesperada. Aí eu até falei pro Felipe, o que você acha? A gente já reserva pros outros dias? Aí ele, comedido do jeito que ele é, né? Ele falou, não, vamos reservar só pra hoje. Só e pra amanhã ter a tempo, gente pra ganhar decide tempo. o que a gente vai fazer. Aí eu falei, ok. Até porque a feira tinha data, né? Então a gente pensou o quê? A feira passando vai desocupar os quartos. As atendentes dos hotéis não deram só certeza pra gente se ia estar disponível na sexta-feira. Na quinta ou sexta-feira já tinha disponibilidade. Então a gente tô precisando só ganhar tempo pra poder pensar o que fazer, né? E aí, ainda bem que eu levei lençol. Levei 2 lençóis. Porque na hora que a gente chegou no quarto, eu vou falar a verdade. Eu não tive muita coragem de dormir no lençol que tava na cama. Então eu forrei o meu lençol na cama em cima do travesseiro. Porque como eu falo, simples, era menos pior do que o anterior, né? O que tinha o corredor de fumódromo, mas era com um aspecto bem sujo, né? Era tipo 25 de março, mais ou menos. Assim, era um lugar sabe? que o pessoal dormia, assim, quem tava na rua, que precisava só de uma noite pra dormir. E era bem simplesinho mesmo. Que tava na rua não era mendigos, tá, gente? Pessoal que precisava pessoas mais simples. De serviço, ficava só uma noite lá. Era só um lugar pra dormir. Não tinha muito pouca higiene, era um lugar bem simples mesmo. Tanto é que eu não tive coragem de tomar banho. Não tive coragem de tomar banho naquele banheiro. A gente dormiu com o lençol. Eu coloquei meu lençol, né, em cima da cama e dos travesseiros pra gente poder conseguir piscar. E aí, antes de dormir, o Felipe deu um estralo na cabeça dele, porque eu nunca pensei em usar o aplicativo do Airbnb. E aí ele baixou no celular dele, fez um cadastro e falou pra mim assim, achei aqui um apartamento. O que você acha? Me mostrou as fotos. A coisa mais linda. Aí eu falei assim, ok, vamos reservar. E aí reservamos, aí no outro dia só podia entrar a partir das 2 horas da tarde. E aí a gente acordou e fomos pro café da manhã. Quando a gente chega lá do café da manhã, não menosprezando, tá, gente? Porque a gente come qualquer coisa que tiver. Mas assim, eles falaram que tinha café da manhã incluso. Aí eu ainda tinha uma esperança de tomar o café da manhã. Tinha uma garrafa de café, uma garrafa de leite, garrafa térmica, tá? Uma garrafa térmica de café, uma garrafa térmica de leite, uma garrafa com água e uma caixinha de chazinho de camomila pra pessoa fazer. Tinha um pacote de biscoito traquinas e tinha 4 pães numa cestinha. Só que nisso a gente olhou, tinha em torno de umas 15 pessoas. 15 pessoas. Tinha a gente, o público pessoal lá que tava prestando serviço, tinha pessoal de moto que viaja, que para lá, né? E aí esse pessoal da moto também tava um pouco estressado, né? E aí tinha a cestinha com 4 pães e uma manteiga, uma margarina, sei lá, margarina. E aí nisso, se você quisesse colocar presunto e queijo no pão, você tinha que chamar a menina da cozinha, que aí era tipo quando você vai comer na escola, que a tia que coloca a quantidade de frango que vai na comida, aí a moça ia lá e colocava uma fatia de presunto e uma fatia de queijo no pão. Só que nisso, o pessoal, era muitos homens das motos. A maioria era esse pessoal da moto. Que, pelo que a gente entendeu, eles estavam na mesma situação que a gente. Ficaram lá porque também não acharam nenhum lugar pra ficar. E já tava meio estressado pelo tipo de serviço, né? Eles colocavam poucas coisas, alguns pão, um pouco de esse presunto e queijo. Aí o pessoal rapidinho pegava e tinha que esperar eles buscar de novo. Então o pessoal tava estressado, já tava reclamando do lado da gente, resmungando.
Ficou um clima hostil, porque aí o senhor da moto, ele começou a gritar, falando que o pessoal tava mendigando pão. Foi lá, abriu a porta da cozinha e começou a gritar com a menina da cozinha. A menina da cozinha falou que não podia fazer nada, que ela só tava fazendo o trabalho dela. Aí eu falei pro Felipe, come logo o seu pão, porque eu não consegui comer. Porque o pessoal tava brigando por pão. E aí eu não consegui comer nada. Aí eu peguei, tomei um gole de café com leite, porque só tinha uma garrafa, se acabasse não tinha mais pra ninguém. E a gente saiu. Gente, sério, vocês olhando as nossas fotos, a gente saiu de lá. E eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir pra um lugar assim pra trazer alguma coisa boa desse lugar. Porque a gente já ia fazer quase 24 horas que a gente tava na cidade e só tinha acontecido tragédia. E eu falando pra ele, eu não quero mais vir aqui, vamos embora, por conta desse lugar. Esse lugar não é bom e as pessoas falam de Curitiba, eu não gosto daqui, quero ir embora. E ele, calma, a gente vai lá pro apartamento que a gente alugou e assim, vai ser muito bom lá no apartamento. Só pra vocês terem noção, o valor do apartamento foi menos da metade do que, lembra daquele hotel que a gente tinha pago? Que a torneira caiu na nossa mão, o hotel da rede? O próprio. Menos da metade. E eu já tava sem expectativa, porque o que a gente pagou um valor caro foi horrível. Imagina o outro que era menos da metade. Fiquei sem esperança nenhuma. E aí, vocês vão ver, aí a gente vai colocar a foto pra vocês da gente no Jardim Botânico, nosso primeiro passeio, que eu me apaixonei por aquele lugar. E lá dentro do Jardim Botânico tem um café. Então lá sim eu consegui tomar um café da manhã. Ali já tava mais animado, né? Tinha uma expectativa, porque a gente tinha visto a foto. Foi a primeira Airbnb que a gente alugou. E as fotos demonstraram que é um lugar bacana. Então ali já tava mais calma, porque o dia anterior ela queria ir embora, não queria, tava meio descontente com aquela situação, né? E quase dormimos no carro, né? Por pouco. Se não fosse aquele outro hotel, acho que teria ter dormido no carro, porque o hotel pior que a gente conseguiu lá, anterior a esse que a gente ficou, né? As condições eram muito ruins, então é melhor dormir no carro do que lá. No outro, que era sujinho, era simples, mas dava pra dormir, dava pra descansar, né? Ter uma noite de sono. Apesar do café estressante, tudo, mas eles serviam bem, o pessoal era educado. Os funcionários sempre muito educados. Isso, é só a situação, o pessoal tá meio estressado, mas a gente tava tranquilo e o serviço deles era legal. Foi cômico e trágico ao mesmo tempo. E depois disso a gente foi pro Jardim Botânico, né? A gente já tava mais curtindo já um pouco da viagem. E depois de curtir um pouco o Jardim Botânico, a gente foi fazer o check-in no Airbnb. E aí, lá no check-in do Airbnb deu tudo certo, foi bem legal. E assim, pra encerrar o vídeo, a dica que a gente dá para as pessoas: não esperem chegar no lugar para reservar. Reservem com antecedência pelo aplicativo, reservem com antecedência para deixar tudo certo, tudo confirmado, porque as pessoas não estavam tendo tempo de atualizar o aplicativo. Por isso que o aplicativo estava dando que tinha quarto liberado, porque eles não estavam dando conta de tanta gente entrando nos hotéis. Então, por isso no aplicativo mostrava que estava disponível. No balcão eles faziam o check-in e dava baixa no sistema próprio deles, e o Booking ficava desatualizado. Exatamente. Então não era nem problema no Booking, era nos hotéis que estavam com a demanda alta e tava fazendo check-in e não tava dando baixa lá. E dica de ouro: antes de viajar, também vejam a programação da cidade, se vai ter algum evento, por exemplo, de supermercados. Depende no caso foi de supermercado, mas depende do evento, pode também atrapalhar. Questão de trânsito, tudo, disponibilidade, filas, né, pra você curtir o passeio. Né? E depois disso foi tudo muito bem, deu tudo certo, a gente se divertiu bastante, foi uma experiência muito legal. Hoje a gente dá risada, mas o dia foi um pouco trágico. Mas aqui esse vídeo é mais para que vocês consigam se programar e não vão para a cidade sem pesquisar o que aconteceu, o evento que vai acontecer na cidade, e reservar o seu hotel com antecedência. E para encerrar o vídeo, deixe seu like, a gente tá muito feliz, esse é o primeiro vídeo que a gente coloca aqui no canal. Se inscrevam e a gente vai colocar aqui todos os roteiros de Curitiba e de outros lugares. Isso. E deixa um feedback, vocês gostaram desse modelo de vídeo, da gente
dando um pouco da nossa experiência. E se foi legal, se quer que tem que melhorar, o que é que vocês acham que seja mais longo, dê mais explicações, né? Seja mais aprofundado ou não. Dê o seu feedback aí pra ajudar a gente a modelar o vídeo para ficar legal. Muito obrigada. E esse é o nosso roteiro. Siga a gente para receber mais vídeos. Tchau. Tchau, tchau.